Vinícius. O que foi, senhor? Como a número legal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta reunião. Peço ao secretário para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho, tira primeiro a trave do teu olho. Ele contou-lhes também uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco. O discípulo não está acima do mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque observas o cisco que está no seu olho, está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vê a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa reunião de hoje. A leitura das atas das reuniões anteriores serão feitas na próxima reunião. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer uma nova leitura do projeto de lei número 042/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis no Distrito Industrial 1 e Distrito Industrial 3 do município de Arcos e da outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e o parecer jurídico. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de lei 042/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis do Distrito Industrial 1 e Distrito Industrial 3 do município de Arcos e da outra providência. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: trata-se de um projeto de lei que visa estabelecer normas para alienação de bens imóveis do Distrito Industrial 1 e 3. Analisando que as doações de imóveis dos referidos distritos precisam ocorrer de acordo com os ditames legais, acreditamos ser essencial a existência de uma lei regularizando tal situação e estabelecendo as normas para que as doações com encargos possam ser realizadas. Concluímos que o referido projeto é de ordem financeira e legal, possui redação correta e constitucional. Sendo assim, caminhamos para discussão e votação. Sala das sessões, 12 de setembro de 2014. Comissão Legislação, Justiça e Redação, Gustavo Tadeu Campos, presidente. Ralf Carvalho de Oliveira, relator. João Ribeiro Pedroso, membro. Procuradoria Jurídica do Legislativo Municipal de Arcos. Assunto: projeto de lei 042/2014, que dispõe sobre alienação de bens imóveis do Distrito Industrial 1 e Distrito Industrial 3 do município de Arcos e da outras providências. Da proposta de lei, de autoria do chefe do Executivo, o projeto estabelece normas e condições de alienação por doação com encargos de bens imóveis do Distrito Industrial 1 e 3 do município de Arcos e da outra providência. Em sua justificativa, alega que o projeto de lei visa estabelecer normas e condições para doação de imóveis do Distrito Industrial 1 e Distrito Industrial 3. O texto do projeto contém 15 artigos. Do fundamento, encontra-se regular e em ordem de tramitação deste projeto de lei. A matéria veiculada deste projeto de lei se adequada
se adequa perfeitamente aos princípios de competência legislativa assegurados aos municípios, esculpidos no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e autorizada pela competência concorrente entre a União Federal, município, prevista no artigo 23, incisos 1 e 2, 3, 4, 6, 10 da Constituição Federal. A matéria veiculada não conflita com a competência privada da União Federal, artigo 22 da Constituição Federal, e também não conflita com a competência concorrente entre a União Federal, Estados e Distrito Federal, artigo 24 da Constituição Federal. Tratando-se de alienação de bens municipal, cabe ao prefeito, sendo competência privativa do prefeito, a alienação dos bens mediante prévia e expressa autorização legislativa. Sobre a possibilidade de alienação de bens públicos, sem alienação, a Lei Federal 8.666 de 93, Lei de Licitações, é clara ao dispensar o procedimento licitatório no caso de doação com encargo, desde que haja interesse público devidamente justificado, parágrafo 4º do artigo 17. Levando-se em conta o rol das obrigações a serem contraídas pelo donatário, resta claro que a alienação se dará pelo meio de uma doação com encargo. Quanto ao requisito atinente à existência de interesse público devidamente justificado, a mensagem de encaminhamento traz várias razões para a doação de imóvel. Essa justificativa, quanto ao interesse público, é necessária, não só para que o próprio Legislativo possa avaliar as razões apresentadas pelo chefe do Executivo, mas também para que todos os demais interessados possam exercer um controle sobre tais atos do poder público municipal. De todo modo, quanto a esse último requisito, cabe ao plenário avaliar a existência do interesse público na doação. Ainda que a modalidade de alienação escolhida tenha sido a doação, deve uma questão ser ponderada em se tratando de alienação de imóvel público. É que, segundo reiterada orientação dos Tribunais de Contas do Brasil, em situações como ilustrada do projeto, deve ser dado preferência para a concessão de direito real de uso, considerando que, nesta hipótese, em que não se opera a transferência da propriedade de bem, fica resguardado o interesse e o patrimônio público. Essa é uma ponderação necessária, porquanto a experiência tem demonstrado que não raras vezes o donatário inadimplente é beneficiado pela falta de fiscalização da administração pública em tempo hábil, que por conta disso, em várias situações, não tem mais como promover a retomada do bem em razão do decurso do lapso prescricional. Mesmo sabendo que a recomendação do Tribunal de Contas não tem caráter obrigatório ao administrador público, notadamente porque, em regra, é o Legislativo quem julga as contas do chefe do Executivo. É preciso extrema cautela nos atos de alienação do bem público, devendo ser estabelecidos mecanismos de fiscalização e de aferição do cumprimento das obrigações, de forma a resgatar todas as possibilidades de retomada do bem em caso de inadimplemento do donatário. Em que pesem os apontamentos acima, esse advogado não encontra óbice ao prosseguimento da tramitação do presente projeto e deixa sua admissibilidade a critério do plenário. Conclusão, ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer dos vereadores da Câmara Municipal de Arcos, a esta assessoria jurídica, venho por meio desta, pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico, opinar da maneira que segue. Opino pela constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. Opino pela constitucionalidade e legalidade da forma do artigo 23, incisos 1, 2, 3, 4, 6 e 10,
e artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, da matéria veiculada neste projeto de lei, prevê autorização ao Executivo Municipal para alienar, mediante doação com encargos, propriedade imóvel de terreno urbano de propriedade do patrimônio público municipal, determinando suas regras e condições e da outras providências. Opino pela regular tramitação do presente projeto de lei, cabendo ao egrégio plenário apreciar o seu mérito. É o parecer Arcos 11 de setembro de 2014, Quildo Diniz, OAB 82434, consultor-geral da Câmara Municipal de Arcos. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. Favorável. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. A favor do projeto. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Criolo. A favor do projeto. Então, o projeto de lei 042/2014 foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e 0 voto contra. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer uma nova leitura do projeto de lei 043/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação orçamentária e da outras providências. Peço ao secretário para fazer a leitura dos pareceres. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça, Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei 043/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre suplementação orçamentária e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: analisando que a suplementação se destina a atender à necessidade imprescindível do Executivo Municipal de reforçar a folha de pagamento da Fundação Municipal de Saúde e Assistência de Arcos, entendemos que o referido projeto se faz uso necessário. Concluímos que o referido projeto é de ordem financeira legal, possui redação correta e constitucional. Consideramos que é viável e encaminhamos para a discussão e votação. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Gustavo Tadeu Campos é o presidente e João Ribeiro Pedroso, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, presidente José Genô da Silva e relator Eduardo Carvalho Faria. Proposta de lei de autoria do chefe executivo o projeto tem como objetivo a autorização para suplementação orçamentária no valor de R$300 mil. O texto do projeto contém 3 artigos. Do fundamento, inicialmente, ressalto que o parecer tem por objetivo a análise técnica de suas disposições, ou seja, se as mesmas respeitam às exigências constitucionais e legais, remanescendo aos vereadores o estudo sobre a viabilidade da abertura no que tange ao interesse público. O crédito suplementar destina-se ao reforço da dotação já existente, pois são utilizados quando os créditos orçamentários são ou se tornam insuficientes. Sua abertura depende da prévia existência de recursos para a efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares até determinado limite. A abertura de créditos suplementares depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa, além de ser precedida de exposições justificativa, artigo 2º da Lei
aponta os recursos disponíveis da suplementação. A Constituição da República, a seu turno, no capítulo 2 das Finanças Públicas, seção 2, dos orçamentos, inciso 5, do artigo 167, veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, além de prever, no parágrafo 2º, que os referidos créditos devem ter vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Conclusão: ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer dos vereadores da Câmara Municipal de Arcos, a essa assessoria jurídica, venho por meio desta, pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico, opinar da maneira que segue. Opino pela constitucionalidade e legalidade da tramitação, em atendimento aos preceitos regimentais do processo legislativo. Opino pela constitucionalidade e legalidade da matéria veiculada neste projeto de lei. Opino pela regular tramitação do presente projeto de lei, cabendo ao egrégio plenário apreciar esse aumento. É o parecer Arcos 12 de setembro de 2014, que utiliza o AB 82434, consultor-geral da Câmara Municipal. Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. A favor. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Criolo. A favor. Então, o projeto de lei, o 043/2014, foi aprovado em primeira votação por 8 votos a favor e 0 voto contra. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer uma nova leitura do projeto de lei 044/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação orçamentária e da outras providências. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei 044/2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre suplementação orçamentária e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer. Analisando que a suplementação se destina a atender à necessidade imprescindível do Executivo Municipal de efetuar a folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Saúde, entendemos que o referido projeto se faz uso necessário. Concluímos que o referido projeto é de ordem financeira legal, possui redação correta e constitucional, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e votação. Sala das Sessões, 12 de setembro de 2014, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Presidente Gustavo Tadeu Campos, vereador membro João Ribeiro Pedroso. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, vereador Presidente José Girô da Silva, vereador Relator Eduardo Carvalho de Faria. Da proposta de lei da autoria do chefe do Executivo, o projeto tem como objetivo a autorização para suplementação orçamentária no valor de R$1.600.000. O texto do projeto contém 3 artigos do fundamento. Inicialmente, ressalto que o parecer tem por objetivo a análise técnica de situações, ou seja, se as mesmas respeitam às exigências constitucionais e legais, remanescendo aos vereadores o estudo sobre a viabilidade e abertura do que tanja ao interesse público. O crédito suplementar destina-se ao reforço de dotação já existente, pois são utilizados quando os créditos orçamentários são ou se tornam insuficientes.
Sua abertura depende da prévia existência de recursos para a efetivação da despesa, sendo autorizado por lei e aberto por decreto do Poder Executivo. Cabe ressaltar que a lei orçamentária poderá conter autorização para abertura de créditos suplementares até determinado limite. A abertura de crédito suplementar depende da existência de recursos disponíveis para correr a despesas, além de ser precedida de exposição justificativa. O artigo 2º da lei aponta os recursos disponíveis da suplementação. A Constituição da República, a seu turno, A Constituição da República, a seu turno, no capítulo 2 das Finanças Públicas, seção 2 do Orçamento, inciso 5, artigo 167, veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes. Além de prever, no parágrafo 2º, que os referidos créditos devem ter vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reaberto nos limites de seu saldo, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Conclusão, ante o exposto, em atendimento à solicitação de parecer dos vereadores da Câmara Municipal de Arcos, a esta assessoria jurídica, venho por meio desta, pelos fundamentos já estampados neste parecer jurídico, opinar de maneira que segue. Opino pela constitucionalidade e legalidade da tramitação em atendimento aos preceitos regimentares do processo legislativo. Opino pela constitucionalidade e legalidade da matéria veiculada neste projeto de lei. Opino pela regular tramitação do presente projeto de lei, cabendo ao egresso plenário apreciar o seu mérito. É o parecer Arcos 12 de setembro de 2014, que o Diniz, OAB 82434, consultor-geral da Câmara Municipal. Coloco em primeira discussão o projeto 044 de 2014. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em primeira votação. Vereadora Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. A favor. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. A favor do projeto. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. Pela aprovação. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Criolo. Favor do projeto. Então, o projeto de lei 044/2014 foi aprovado por 8 votos a favor e 0 voto contra. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer uma nova leitura do projeto de lei número 013 de 2014, de autoria da mesa diretora, que altera as leis 2.243 de 2009 e 2.389 de 2011 e dá outras providências. A leitura dos pareceres nós fizemos na primeira votação, onde os pareceres das comissões e o parecer jurídico foram favoráveis. Então, coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereador Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. A favor. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Criolo. Favorável. Então, o projeto de lei 03/2014 foi aprovado por 8 votos a favor e 0 voto contra. Então, sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta reunião.
como a número legal e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta esta reunião. Peço ao secretário para fazer a leitura do Evangelho. Evangelho, por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo? Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos e espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Quem é bom tira coisas boas do tesouro do seu coração. Quem é bom do seu coração, quem é bom. Mas quem é mau tira coisas más do seu tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que vos digo. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a alguém que, para construir uma casa, cavou fundo e firmou o alicerce sobre a rocha. Veio a correnteza, atingiu a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a alguém que constrói uma casa no chão, sem alicerce. A correnteza atingiu a casa e ela desabou e ficou totalmente destruída. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho iluminem a nossa reunião de hoje. A leitura das atas das reuniões anteriores serão feitas na próxima reunião. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer uma nova leitura do projeto de lei 042/2014, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis no Distrito Industrial 1 e Distrito Industrial 3 do município de Arcos e da outras providências. As leituras dos pareceres nós fizemos agora na primeira votação, onde foram todas favoráveis. Então eu coloco em segunda discussão. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereadora Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. Favorável. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Genorinho. Favor do projeto. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Criolo. Favorável. Então, o projeto 042/2014, de autoria do Executivo, foi aprovado em segunda votação por 8 votos a favor e 0 voto contra. Desculpa. Põe emenda nesse projeto que se fala só de correção, quem for devolver, porque nele está sem correção. Só põe uma pequena emenda nele aí, aqueles empresários do qual não querem mais fazer o empreendimento, que ele possa ser ressarcido, mas com correção. Dentro do projeto não tem correção. Só isso. Porque, de fato, porque eu pensei que era o terceiro projeto aqui, a hora que eu vi não estava atento. Será uma coisa simples e que vai beneficiar. Não, não tem não. Não tem, não tem. Não tem. Tem não. Não, senhor. O que eu quero expor é o seguinte: você estava empreendendo.
E é bom até para o município também. Se o cara não quiser, ele vai reverter, mas o município vai pagar aquelas parcelas com correção de 3 anos para cá. Ué. Olha aí para você ver, Irley. Se não tiver a tempo, dá para a gente pôr essa emenda? Tem não. Mas no projeto aí não está no corpo. É porque não deu tempo de eu arguir na hora, depois que eu vi. Está aí acho que no 8º artigo aí, eu acho, que contempla isso. Essa aqui, a diferença dele é... Só que você vai dar um impacto pro município também, né? Financeiro. Vai dar, ué. Como que vai ser a correção, só? Não pode travar esse projeto por causa dessa correção, ué. Pra achar essa correção, ué. Mas qual? Mas qual o índice? Aí. No projeto, esse projeto aqui, ó. Você entendeu? Ah, isso daqui? Ah, não, pode ficar com esse aí, pode ficar. Mas você entendeu? Esse original? Concorda comigo? Você entendeu? Isso aí você não precisa de não, sou eu. Poxa, eu vim correndo pensando nesse projeto. Não, de novo, acho que bobagem.
apresentação que a gente teve aqui que voltou, não tem como você voltar, tá na ata, tá ao vivo. Presidente, não, a maioria aqui. Eu não vou tomar decisão de 9, de 8 votos a favor, não. Vocês podem conversar entre vocês aqui, ué. Ué. Faz uma votaçãozinha simbólica aqui, ué. Ô, presidente, assim, só em a tempo. Eu sei que eu até votei nele aqui, porque fui conversando com o Gustavo, não tem nem justificativa. Eu votei o projeto, mas depois que eu fui observar, no parágrafo 13º. Não, só isso não tem. A restituição, isso é de 1 ou 2 pessoas, se houver. Ah, e se não tiver mais? Entendeu? Não tem. Não tem mais, vou ter certeza. Aí o que acontece, André? Olha o que pode acontecer também. Muitas pessoas podem pensar assim, não vou ver isso não, vai ficar caro para o projeto, já que vai ressarcir com acréscimo, vou devolver. Aí tem um acréscimo muito grande de devolução, como é que o município vai ficar? Não. Bom, então deixa eu só te pedir uma coisa. Há tempo ainda. Só de você colocar em plenário, se a gente puder fazer uma emenda dessa natureza. Se a plenária falar que sim, bem, se não puder, eu acho que tá batido. Seria não acréscimo, colocando o valor que está hoje. O valor, então, pelo menos o valor atual, pela comissão de avaliação. Não, Eduardo, está muito claro aqui, eu leio o projeto. É o mesmo preço anterior, em 24 meses sem correção. Qual página que você pôs? Qual página tá? É o 13º, artigo 13º, parágrafo 4º. A restituição prevista no parágrafo anterior não sofrerá nenhum acréscimo e dar-se em 24 parcelas mensais. Não está falando nem acréscimo. Não sofrerão nenhum acréscimo. Mas não fala também. Do da época. Mas aqui no corpo do projeto tá e acabou. Então só põe aí, só faz conta que foi emenda apresentada. Eu vou suspender a reunião por 10 minutos, nós resolvemos isso aqui. Beleza.
Nenhuma manifestação, coloca em segunda votação. Vereadora Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. Favorável. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Genorinho. Favor. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. Pela aprovação. Vereador Claudinho. Vereador Criolo. Favorável. Então, projeto de lei 043, de autoria do Executivo, foi aprovado por 9 votos a favor e nenhum voto contra. Pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei 044/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação orçamentária e da outras providências. A leitura dos pareceres das comissões e o parecer jurídico também foram favoráveis, então eu coloco em segunda discussão. Não havendo nenhuma manifestação, coloco em segunda votação. Vereadora Cidinha. Favorável. Vereador Vinícius. Favorável. Vereador Gustavo. Favorável. Vereador João Pedroso. Favorável. Vereador Genorinho. Favor do projeto. Vereador Moacir. Favorável. Vereador Eduardo. A favor. Vereador Claudinho. A favor. Vereador Criolo. Favorável. Então, o projeto de lei 044 de 2014, de autoria do Executivo, foi aprovado em segunda votação por 9 votos a favor e 0 voto contra. Então, aqui nós terminamos nossa reunião extraordinária. Agradeço a todos os vereadores aí pela colaboração de estar aprovando esses projetos de urgência, urgentíssima do nosso município. E sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrada esta reunião.